Nos vídeos anteriores, nós vivemos como templários e legionários romanos. Por que não explorarmos agora o Oriente, a terra do Bushido, da pólvora e do anime? Hoje, não nos envolveremos em conflitos europeus. Em vez disso, vamos vivenciar um dia na vida de um samurai japonês, desconstruir estereótipos sobre suas vidas e discutir o filme 47 Ronin com Keanu Reeves. Conheça nosso samurai Shinji no ano de 1610. Ele é apenas um entre cerca de 400 mil samurais daquela época, servindo a seu daimyo próximo ao castelo de seu senhor, situado na província de Iga. Essencialmente, Shinji é um guarda-costas, uma posição que na Europa lhe conferiria o título de simples guarda. No entanto, no Japão, mesmo pertencendo à casta mais baixa dos samurais, ele é considerado um samurai. Ele administra tanto o castelo quanto a pequena cidade adjacente ao daimyo, que pode ter de algumas centenas a alguns milhares de samurais semelhantes a Shinji. Por sua vez, ele responde a um shogun, o líder supremo e governante do Japão. Atualmente, o lendário Tokugawa Ieyasu, que acabou com os guerreiros feudais e concentrou todo o poder em suas mãos. Havia também muitas outras classes intermediárias, como porta-estandartes, vassalos e benzin, mas não vamos nos deter nelas. Vamos tomar como exemplo uma simplificação do sistema, Shinji USA, uma armadura leve e um arco contrariando o preconceito estabelecido. Nem todos os samurais usavam armadura de placas e duas espadas. Este era o privilégio dos espadachins, mas havia arqueiros tanto a pé quanto a cavalo. A arte samurai de tiro com arco, chamada Kyudo, ainda está viva no Japão e há muitas competições realizadas. Até o século XVI, ela até superou o domínio da espada. E, claro, há a tradicional katana de Shinji, ou melhor, duas, já que os samurais, como uma classe privilegiada, carregavam duas espadas. Ao familiar katana era anexada uma pequena lâmina chamada wakizashi, que geralmente era usada no cinto. Mesmo quando o Shogun Tokugawa proibiu o uso e o porte público de armas, os samurais ainda podiam carregar duas espadas para onde quisessem. Como você já pode ter percebido, todo o poder estava de fato concentrado nas mãos dos samurais, e se você achava que eles eram a casta dominante naqueles tempos no Japão, estava absolutamente correto. Oficialmente, o governante Tokugawa dividiu o país em 4 castas: samurais, camponeses, artesãos e comerciantes. Mas no mesmo decreto, ele destacou o papel exclusivo dos samurais que estavam acima dos outros. O mais importante era o chamado direito de matar e partir, que qualquer samurai tinha, desde os mais baixos guerreiros. Shinji tinha o direito de executar qualquer pessoa que não mostrasse o devido respeito a um representante de outra classe. Um samurai ofendido poderia matar alguém no local e sem julgamento, até mesmo por um olhar atravessado. Isso era tão comum que não causava surpresa entre os trabalhadores comuns. Na verdade, em russo, existe uma analogia à palavra samurai, que é dvoryanin, que significa nobre. Eles também tinham autoridade absoluta sobre outras classes. A diferença-chave era que qualquer japonês que ostentasse o título de samurai era um verdadeiro guerreiro, enquanto na Europa, os nobres podiam não ter experiência militar. Por exemplo, nosso Shinji e todos os outros foram educados da mesma forma desde a infância, ouvindo lendas sobre samurais, sendo instruídos na indiferença budista em relação à morte e cultivando um verdadeiro culto à coragem e bravura, além da obediência absoluta a seu mestre. Antes de os samurais se tornarem uma classe separada, na prática eram senhores feudais. Havia um senhor próspero que governava milhares de camponeses em sua propriedade. No entanto, esse mesmo senhor, ao primeiro chamado do mestre, vestia a armadura, esquecendo seu próprio poder e partia para a batalha. Isso lembra a Europa medieval com seus vassalos, não é mesmo? Claro, um plebeu comum não poderia se tornar um samurai. Para obter o título, não bastava nascer em uma família pertencente à classe samurai. Era necessário passar por testes rigorosos. Por exemplo, o pai de Shinji ordenou que ele passasse várias noites no cemitério para fortalecer sua coragem e espírito. Além disso, ele costumava levar Shinji para assistir a execuções públicas e a inspecionar cabeças decapitadas de criminosos durante a noite. Esta era uma etapa obrigatória. Um jovem samurai precisava deixar sua marca nas cabeças para provar que ele estava lá e tinha passado por essa fase de treinamento. Shinji, como milhares de futuros samurais,
foi submetido à fome, forçado a andar descalço na neve e a trabalhar dias sem dormir. Acreditava-se que isso fortalecia o espírito e cultivava a humildade, mas o mais importante que distinguia todos os samurais era a obediência inquestionável ao Código Bushido, o código de conduta dos guerreiros japoneses. As pessoas frequentemente o comparam ao Código dos Cavaleiros, mas isso é um erro. O Código dos Cavaleiros era mais um conjunto de regras não escritas e os postulados eram frequentemente opostos. Por exemplo, atacar um oponente inesperadamente por trás era comum para os samurais, pois a vitória era o principal objetivo. No entanto, ao mesmo tempo, qualquer cavaleiro consideraria isso uma afronta. Claro, o Bushido era violado e a história de que todo transgressor cometia suicídio é um mito puro. Nesse caso, os samurais teriam desaparecido rapidamente como uma espécie de espetáculo de suicídio. Os casos de suicídio ritualístico de um daimyo eram raros. Um daimyo só morreria em batalha junto com seu exército, então Shinji, em geral, estava seguro de uma morte súbita. Mas em que base ele estava construindo sua vida aqui? A má notícia é que não faz sentido calcular quantos sacos de arroz Shinji poderia comprar com seu salário, porque Shinji recebia seu salário em arroz. Naquela época havia moedas de ouro e prata, mas a maior parte dos salários, impostos e outras taxas eram pagos em arroz. Em algumas províncias aceitavam-se apenas certas moedas, então o arroz era uma espécie de moeda com uma medida principal chamada koku, que implicava uma quantidade de arroz que uma pessoa poderia viver durante um ano. Por exemplo, um koku pesava cerca de 150 kg ou 400 gramas de arroz por dia. Não era muito, não é mesmo? Mas essa medida ainda é amplamente usada no Japão hoje em dia, embora agora tenha sido equiparada a 180 litros. Mas nem tudo era tão ruim. Nosso Shinji, como um soldado comum Ashigaru, recebia cerca de 20 a 30 koku por ano. Os rendimentos dos daimyos poderiam chegar a 1 milhão de koku por ano, e os samurais mais afortunados do que Shinji, que faziam parte da administração dos daimyos, recebiam cerca de 100 koku. Muito ou pouco? Vamos tentar converter tudo em dinheiro que, como já mencionamos, era muito variado, e os próprios samurais escolhiam como usá-lo e o que fazer com ele. Vamos pegar a moeda mais popular emitida pela principal casa de moeda, Tokugawa, chamada Oben. Em 1600, um Oban valia cerca de 30 a 40 koku. Então, aproximadamente, Shinji ganhava um Oban por ano. A propósito, muitos de nós estamos familiarizados com Oban, já que é uma referência na mente de muitos de nós através do Pokémon Meowth, no lendário anime. Um verdadeiro Oban era exatamente desse tipo, uma forma única para Shinji. Era igual a 10 Kaban ou 10 Ilírio, que eram duas variantes menores de moedas. Felizmente chegou até nós um documento com a lista de preços daquela época. Shinji tinha 10 por ano, ou cerca de 8 décimos por mês. Vamos ver o que se poderia comprar com um Oban. A lista é impressionante. 750 idas ao banho, 214 visitas ao barbeiro, 158 melancias, 278 livros, 30 noites em um hotel ou 43 litros de suco. Além disso, um Oban poderia comprar cerca de 1.500 dongo de carne no espeto, 140 kg de carne ou 250 idas ao teatro. Mesmo que tenhamos cometido um erro e Shinji na verdade ganhava a metade, ainda assim ele poderia comprar 150 pares de sandálias por mês. No geral, faz sentido considerando que nosso cara, mesmo estando no mais baixo escalão, ainda era um samurai, e a eles era exigido treinar no mínimo 4 horas por dia e estar constantemente bem cuidado e cheiroso, conforme o código de conduta Bushido. Isso implicava que um samurai deveria ser um exemplo para todos, então os gastos com a aparência de Shinji eram consideráveis. Se tudo estava tão bom, de onde surgiram os Ronins, como no filme com Keanu Reeves? Na verdade, já mencionamos isso anteriormente. Isso denota um samurai sem mestre, ou seja, contradizendo a própria essência do Bushido, a personalidade dos Ronin surgia, independentemente das razões. Alguns matavam seus senhores por falência, enquanto outros enviavam seus suzeranos às favas, optando pela liberdade, embora o Bushido não permita tal possibilidade. No mundo real, raramente tudo ocorre como no papel. No final,
O governo até conduzia cerimônias especiais de despedida e retornos para os samurais independentes, que periodicamente podiam deixar seus mestres e retornar. Se nosso Shinji algum dia perder seu mestre, ele se tornará um Ronin, e isso não é um destino feliz. Outros samurais os desprezavam e, em muitos aspectos, até os invejavam. Os Ronins sempre foram perseguidos e alvo de histórias fantasiosas, retratando-os como vilões. Mas, na maioria das vezes, os Ronins se tornavam caçadores de recompensas, mercenários ou até mesmo comerciantes. Ninguém os impedia de ingressar nos negócios, embora a maioria não abandonasse o caminho do samurai. É exatamente sobre isso que o filme 47 Ronins trata, baseado em uma história real de 1701. O líder foi sentenciado ao seppuku por atacar um samurai próximo ao Shogun Kiro. No final, os 47 subordinados do daimyo, samurais como nosso Shinji, de repente se tornaram Ronins. A situação foi incomum, e seria tolice pedir que os rapazes cometessem o suicídio ritual. Então, eles desistiram disso e, em vez disso, planejaram uma vingança. Eles conseguiram em 1703. No final, houve um impasse com o Shogunai. Por um lado, os Ronins o mataram, o que resultaria em uma sentença de morte, enquanto por outro, eles seguiram o código do Bushido até o fim, pelo qual eram adorados pelo povo comum. Eventualmente, o Shogun permitiu que os rapazes cometessem o suicídio ritual, deixando apenas o mais jovem vivo. Mas a maioria dos samurais não teve uma história tão romântica. Guerras feudais estavam em chamas na aldeia, loucos Ronins atacavam e os vizinhos chineses e coreanos ocasionalmente causavam problemas. Na maioria das vezes, os samurais morriam em batalha, o que era considerado uma honra para eles, mas a taxa de mortalidade não era tão alta, pois, como mencionado anteriormente, todo samurai era bem treinado e preparado para qualquer coisa, independentemente de sua posição, continuando seus treinamentos. A vida de nosso Shinji não era fácil, mas, comparada a algumas épocas históricas, ele vivia muito bem. E nós também viveremos bem se você der like no vídeo e sugerir outros guerreiros para análise nos comentários. Até a próxima, amigos!